Glória a Deus. Ai, gente, vocês são uma bênção na minha vida. De verdade. Abra sua Bíblia. 1 de Pedro. 1 de Pedro. Capítulo 4. Glória a Deus. Deus é tão bom. E eu sei que vocês estão aqui desde cedo e estão cansados. Mas é assim mesmo. Nós não podemos deixar de falar o que temos ouvido e visto e vivido. E esse é um tempo que o Senhor reservou para a nossa aprendizagem. E quem primeiro aprende, irmãos, é quem estuda para ensinar. Eu cheguei bem molhada, uma pregadora pentecostal, ali da ministração dos adultos, e meu filho me perguntou: e André, como foi? Eu digo: foi uma bênção, né? Deus me sustentou. E meu filho perguntou: e os irmãos? Tipo, coitados, né? O Senhor sempre dá uma palavra, às vezes dá uma palavra assim de exortação. E a gente fica querendo, muitas vezes, ter uma palavra doce. Vocês já tentaram isso? Às vezes, Senhor, me dá uma palavra do... Eu estou te dando um carro. Segura a chave da tua casa própria. Abre o olho que noivo vem aí. Mas não acontece comigo, irmão. Mas o que eu tenho para consolar vocês é que antes da palavra exortar o seu coração, já exortou o meu. Então, o que nós vamos fazer aqui é apanhar juntos. E eu vou apanhar pela segunda vez. Então, eu apanho mais. Mas a Bíblia diz que o Senhor, Ele se revela ao seu povo. Para quê? Por que o Senhor se mostra? Porque Ele quer ser conhecido. Ele sabe que se Ele não se mostrar, a nossa mente curta não alcançará a sua majestade. Não alcançará a dimensão da sua glória. Então Ele mesmo se mostra para que nós possamos conhecê-lo melhor. Quanto mais o conhecemos, mais humilde nos tornamos. Mais servos queremos ser. Mais entendemos a nossa ignorância, irmãos. É maravilhoso aprender do Senhor, porque não é só o confronto, tem também o consolo. Ele é o manso, o humilde de coração, em quem nós encontramos descanso para as nossas almas. E essa palavra será uma palavra de descanso para as nossas almas. 1 de Pedro 4, 7 em diante. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros. Porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutualmente hospitaleiros, sem reclamação. Essa é a parte mais difícil. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, fale, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve,
faça-o com a força de Deus, que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo o sempre. Amém. Nossa palestra seria à noite, mas por motivos maravilhosos foi antecipada para esta tarde. E eu quero que você abra novamente o seu material na página 113, onde nós paramos ontem. Quis fazer uma introdução ontem, que fosse um pouco mais que introdução. E hoje eu gostaria de falar sobre a didática no discipulado e o seu confronto com a didática secular. Porque, vocês já se perguntaram por que professores, crentes, que são professores da rede pública, da rede privada, são bons no que fazem, trabalham com excelência, têm os seus cadernos de projetos, têm os seus cadernos de acompanhamento individual, têm os seus cadernos de planejamento, tem reuniões de pais, participam de semanas pedagógicas, estudam lá na educação infantil. Quantos anos dura a educação infantil? Quantos anos? 4. Aí depois vem para o ensino fundamental, primeiro ciclo, mais 4. Deu quanto? 8. Aí vai para o segundo ciclo, mais 4, 12. Mais 3 anos do ensino médio, 15. Mais pelo menos 3 anos de uma faculdade de pedagogia. 4, dá quanto? 15 mais 4? 19. Mas se quiser ensinar lá na escola, na escolinha, na creche da esquina, precisa ter pelo menos uma especialização de no mínimo 1 ano, né? Especializaçãozinha qualquer. Deu quanto? 20 anos. Quanto tempo a gente dedica, não gasta, mas dedica, investe para ser professor de eternidade? Tem muita gente que deveria estar aqui. Sabe por que não está? Porque acha que já sabe tudo. Eu já fui o ano passado. É todo o tempo a mesma coisa. A minha criança, plano da salvação. Ame, cuide, não sei o que, ore. Irmã, já sei disso. Sabe? A gente percebe. A gente percebe nas crianças que não conseguem recitar um versículo de memória. A grande questão é, nós recebemos. E eu quero falar agora do ensino enquanto um dom. Ensinar é um dom. Ensinar é o quê? Um dom. E sobre os dons, é necessário que a gente entenda. Nós temos categorias. Talentos. Quem tem talentos? Eu sei que não é dessa classe, mas abra comigo na página 68. Olha, pastor, eu quero lhe dizer que o senhor disse que eu tinha até 6h10, mas está com 5 minutos que eu comecei. Só até 6h10 mesmo? 43 minutos. Oh, que bênção. Vá comigo, ande comigo. Página 70. Talentos, dons
espirituais e dons ministeriais. Eu quero fazer essa introdução nessa outra aula que não era para vocês, porque para dar a minha aula que é para vocês, eu tenho que passar por esse primeiro momento. Todos nós temos talentos. Os talentos são naturais e são também adquiridos. Talentos são habilidades especiais que nos possibilitam desenvolver tarefas com excelência, sem necessariamente praticar grande esforço. Então, o talento nos ajuda a ser excelente no que faço. Ele pode ser nato ou inato. Ele pode vir de família, ou ele pode ser construído na interação com os outros. Todos têm talentos, porque Deus deu a todos. É o mandato cultural de que falamos lá no livro de Gênesis. O Senhor deu do seu Espírito, ou seja, Deus deu parte dos seus atributos quando nós, lá em Adão, fomos criados. Ele soprou nas narinas do primeiro homem o quê? O seu espírito. E fôlego de vida. Mas esse fôlego de vida não é apenas o ato de respirar. É também parte da natureza de Deus. Deus é sábio, nós também temos sabedoria. Deus é criativo, nós temos criatividade. Deus é amor, nós fomos capacitados para amar. Deus é bondade, Ele nos capacitou a sermos bondosos. São os atributos comunicáveis de Deus. Nós temos o que o pato, o rinoceronte, a girafa não tem. Capacidade de criar, de administrar, de fazer, de nos comunicarmos uns com os outros. A capacidade de planejar. Quem nos deu? Deus. Tudo isso é dom. Um dom natural, que nós chamamos de talentos. Ou seja, talentos para todos. Mas Deus não deu apenas talento para a sua igreja. Para a sua igreja, Ele deu dons. Dons espirituais. Dons espirituais. Vá comigo para a página 72. Dom é dádiva. Então, a gente tem nos dons, os dons do Pai, que o Pai distribui. Quais são os dons do Pai? Profecia, ministério, ensino, exortação, contribuição, liderança e misericórdia. O ensino, então, é um dom espiritual dado pelo Pai. Mas o Espírito também distribuiu dons. Página 73. O Espírito dá palavra de sabedoria, palavra da ciência, fé, dons de curar, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas. São os dons do Espírito Santo. E os dons do Filho? Enquanto os dons do Pai e os dons do Espírito Santo são para todos os santos, quem aqui tem dons espirituais? Quem não levantou a mão, levanta agora. Você tem, você não é crente. Recebeu a Jesus, é santo, tem dons espirituais. Irmã, como é que eu sei? Deixa essa pergunta para o próximo bloco. Segura. Então diga assim, talentos para todos.
dons espirituais para os santos. Para mim. Você diz para mim, com essa tristeza toda, bata no seu peito, diga para mim. Para quem são os dons espirituais? Pronto, ótimo. Recebeu a Jesus, saiba que o Espírito Santo mora em você. Mas ele não é um inquilino, não. Ele é o dono da casa. O inquilino, ele vai lá, quando sai, a maioria deles deixa a casa arrebentada. Mas o Espírito Santo não é o nosso inquilino. Ele entra na casa para ser dono dela. Então ele vai nos convencendo do pecado, nos trazendo ao arrependimento, nos levando à conversão, nos ensinando a ter uma vida santa e nos ajudando a servir. Ele é aquele que se preocupa com o embelezamento, com a ampliação da casa. Ele na casa valoriza. O Espírito Santo é Deus. Não é uma força, não é uma ideia. É Deus. Deus habitando em nós. Deus trazendo para nós a dignidade que não tínhamos antes de servir a Cristo. É Deus fazendo com que nós tenhamos capacidades nele, por meio do Espírito Santo, para fazer a obra dele. Mas os dons ministeriais não são para todos os crentes, eles são para alguns. Vá comigo para a página 74. E os dons ministeriais são os dons do Filho. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ah, irmã, é só isso? Não, irmãos. O Senhor tem uma infinidade de dons. Mas Ele nos permitiu saber, Ele fez questão de exemplificar para que nós possamos compreender, pelo menos de relance, a glória que nos espera no porvir. Mas Ele também comunicou a nós os dons que o Seu Espírito Santo coloca em nós para a edificação do corpo de Cristo, para que nós tivéssemos consciência no trabalho em que estamos fazendo. Então, vamos lá. O Senhor nos dá dons: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Veja que lá o dom do Pai é o dom de ensinar, dom do Filho, o dom de mestre. Nós não vamos entrar, esse não é um estudo bíblico sobre dons. Mas sem isso, nós entendemos parcialmente o nosso trabalho. O que eu quero dizer, à luz da palavra nesta tarde, é que você não escolheu ser professor. Quem escolheu você foi Deus. Então eu quero, em nome de Jesus, declarar para você que você precisa rejeitar no seu íntimo qualquer palavra contrária ao seu ministério de ensino nesta tarde. Irmã, eu estou aqui, mas eu não sei. Seja bem-vindo, porque Jesus disse: aprendei de mim. Você está no lugar certo. Irmã, eu estou aqui, mas eu não tenho capacidade. Você está no lugar certo. É o Espírito Santo que dá capacidade. E Ele só dá para quem sabe que não tem, e que é humilde para pedir, e é obediente para usar.
Não fomos nós quem nos escolhemos a nós mesmos. Ele disse, não foram vocês que vos escolheram. Antes eu escolhi vocês e os designei para que vocês vão, para que vocês produzam frutos e o vosso fruto permaneça. Vamos parar com essa história de ministério menor. Vamos parar com essa história de eu só sou um professor de criança. O que você faz na igreja? Oi, irmão, eu estou lá fazendo a obra do Senhor, irmã, na classe das crianças. Oh, pobre de mim. Será que o Espírito Santo, que te deu o dom de ensino, será que o Espírito de Deus, que te trouxe para ensinar, para as crianças, ele corta esse dom em fatia e te dá um bloquinho? E se fosse adulto, ele te daria tudo? Não, meus irmãos. O Espírito Santo de Deus, que nos chamou, que nos capacitou, ele está à nossa inteira disposição. Existe um trabalho grande para fazer. Por isso o Senhor nos capacitou. Irmã, mas isso é ufanismo. Não, irmã, isso é consciência do Deus que eu tenho. Eu sei que fui chamada e sei quem me chamou. Bata no seu peito e diga, eu sei que fui chamado e eu sei quem me chamou. Eu conheço o seu poder. Eu conheço as suas maravilhas. Eu conheço a sua palavra. Eu conheço os seus grandes feitos. Eu conheço o nome desse Deus. Ele não é um, ele é o Deus. Ele é único, ele é poderoso, ele é maravilhoso. E eu estou a serviço dele. Não é a igreja que considera o nosso ministério menor, somos nós. Não é o pastor que considera o nosso ministério menor, somos nós. E sabe quando é que nós fazemos isso? Quando nós deixamos de nos preparar. Eu estou orando para o Senhor transformar ou levar. Eu não estou brincando, é sério. Os professores que se escondem atrás de uma falsa humildade, que não passa de preguiça, de irresponsabilidade. Oh, irmã, eu estou aqui, mas é só pela graça. Não é pela graça não, porque a graça fortalece. Só pela graça, irmã. Estou aqui ensinando, irmã, mas Deus sabe que eu não sei, que eu sou pequena. Oh, irmã, oh, Jesus sabe, tem uma... Crie vergonha na sua cara. Em nome de Jesus. Mude de discurso. Se você quer dizer que não sabe, diga para Jesus que ensina. Se você quer dizer que não pode, diga para o Espírito Santo, que é quem capacita, que é quem fortalece, que é quem revela, que é quem executa em você o querer, a vontade perfeita de Deus. Nós descredibilizamos o nosso ministério. Você não sabe? Estude. Você não entendeu? Ore. Você não entendeu de novo? Jejue. Você não entendeu outra vez? Volte e leia tudo de novo. Porque você não é tio, você não é tia, você não está no ministério menor. Você foi chamado para levantar uma geração, a geração do avivamento, a geração dos últimos dias. Deus não deu esta honra aos grandes, Ele deu a nós. Mas aí, oi, irmã, a senhora não sabe, mas é uma dificuldade, irmã, é uma prova. Você não tem uma bênção para contar? Você não tem um milagre para compartilhar? Saia do muro das lamentações.
Saia da murmuração. Saia desse espírito de pobreza. Esse espírito de miserabilidade. Não tem, não posso, não dá. O seu Deus que lhe chamou é rico, é dono do ouro e da prata. As crianças são dele, você é dele. Se você não tem o suficiente, é porque não orou o suficiente. Porque os tesouros de Deus estão abarrotados de bênçãos que nós não vamos buscar. Não existe ministério pobre, existe ministério que ora pouco. Pare de ouvir e comece a contar. Deus usa o testemunho, não é para você se lamentar e dizer isso só acontece com a irmã. Não, sabe por que Deus está contando? Para lembrar para você que Ele é grande. Ele é tão grande e está à sua disposição para você fazer obras grandes, para você se levantar com coisas grandes. Deus quer usar o seu povo e Ele não quer usar amanhã, Ele quer usar hoje. E esse é o nosso problema. Nós queremos executar o ministério quando as coisas estiverem boas e elas estão esperando serem transformadas pelo que nós estamos fazendo agora. Pare de esperar e comece a fazer. Pare de reclamar e comece a orar. Pare de falar mal da sua liderança e comece a agir. Pare. Vai parar. Quem lhe chamou? Quem foi que lhe chamou? Você sabe quem lhe chamou? Você sabe qual é o nome dele? Você sabe o poder que ele tem? Você sabe que ele continua operando hoje? E por que a gente está com essa cara, gente? Vou parar. Quem dignifica o nosso ministério é Deus. Mas só você pode dar testemunho da dignidade que Ele lhe dá. E nós muitas vezes estamos chorando com os tesouros cheios. Oh, eu não tenho ninguém para a minha equipe. Sim, mas você é um chato que bota defeito em todo mundo. Bota defeito em tudo que todo mundo faz. Manda as pessoas fazerem uma atividade, você volta lá e você faz tudo de novo, envergonhando, descredibilizando, humilhando, entristecendo quem fez. Você é uma murmuradora que pede para o Senhor mandar, mas quando o Senhor manda, essa irmã aí veio, foi para tomar o meu lugar. Que lugar? O lugar não é seu. O dono da obra põe e tira quem Ele quer. Não é nosso. Não é nosso. Não é para nós, não se trata de nós, é o reino, e o reino é muito maior que isso. O reino não é o que eu vejo, o reino não é o que eu imagino, o reino não é o que eu quero, o reino é o rei, e a sua palavra, e as suas leis, e os seus súditos. O reino é a sua vontade, o reino é onde o rei é reconhecido e adorado. Mas o que nós estamos fazendo no Ministério Infantil? Irmã, a gente veio para cá para ensinar didática. Eu também achava que era. Inclusive, eu escrevi sobre ela. Mas se tem uma coisa que eu aprendi sobre Deus, é que Ele não está muito preocupado com a minha vontade. Nem com o que eu me preparei. Aí Ele muda tudo. E eu só posso dizer, sim, Senhor, apanhemos. Fala, bate, Senhor, que a tua serva apanha. O que nós estamos fazendo com o nosso ministério? E eu quero apontar aqui, rapidamente para os irmãos, as consequências
da nossa miopia ministerial. Não é que a gente não tenha visão, a gente tem. Nós estamos aqui porque temos visão. Agora, entre ter visão e ter visão, tem um caminho muito grande. Peça para o Senhor, arregale meus olhos, Senhor, hoje. Regale. Arregalar os olhos é coisa bem maranhense, gente. Mas vocês entenderam o que é arregalar os olhos? Aqui fala arregalar também? Não. Abrir não é. Abrir é fraco. É fraco. Abra seus olhos. Não, arregale. Sabe? Senhor, me mostra o que eu nunca vi. Nós precisamos sair da mesmice. Você vem para o congresso e sai do congresso emocionado e não faz nada na segunda-feira. Que visão é essa, meus irmãos? Que não produz. Que visão é essa que não nos move? Que visão é essa que não é eficaz? É linda, é até eficiente. Mas quando vai olhar para os resultados, entra ano e sai ano. E nós estamos brigando pelas mesmas coisas e reclamando pelas mesmas situações. Opa, bora parar. Que é isso? Será que o diabo não está nos prendendo em um looping infinito? De ouço, me emociono, tenho alguma consciência, saio, vejo as dificuldades, arranjo um monte de desculpa e sento em cima do que eu ouvi. Aí no ano que vem, eu ouço, me emociono, faço um monte de voto. Aí chego diante das dificuldades, diante das críticas, arranjo um monte de desculpa, sento em tudo que eu prometi. E no ano que vem, eu vou atrás da mesma emoção, faço as mesmas promessas e continuo sem dar nenhum resultado. Servo mau e fiel. Foste infiel no pouco. Será lançado nas trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes. Oi, irmã, eu estou aqui no Ministério Infantil, a senhora diz isso, não sou eu que estou dizendo, irmão. Se tem uma coisa pela qual os irmãos não podem me culpar de ter escrito a Bíblia. Não fui eu quem escreveu. Foi o Espírito Santo que inspirou os homens a registrarem, a gente ler. E quando a gente lê, é assim que é feito com aquele que recebeu do Senhor e não desenvolveu o que o Senhor lhe deu. Eu poderia estar entregando chave agora, não poderia? Dizendo, abre os olhos que a varoa está na tua frente. Mas não é assim. Então eu quero deixar aqui alguns conselhos que eu acredito que sejam úteis para que nós possamos exercitar o nosso chamado. Eu não vou dizer igual ao meu pastor, eu não estou fazendo propaganda desse livro, embora eles estejam ali. É um livro sobre teologia da obediência. Eu achava que eu era crente, até o Senhor me levar a escrever esse livro, que foi o livro base da nossa EBF desse ano, Vencedores, os Segredos da Obediência. E aí eu descobri que eu não era tão crente quanto eu imaginava. Porque ouvir a palavra não me faz ir para o céu. O que me faz ir para o céu é obedecer o que me foi dito. E eu descobri que eu estava longe da obediência. Sabe por quê? Porque toda vez que eu costumizo a palavra para adequá-la ao lugar, eu estou desobedecendo. Toda vez que eu escolho o que pregar no lugar daquilo que o Espírito Santo me manda falar, eu estou desobedecendo. Toda vez que eu me acovardo diante do trabalho do Senhor e faço o que dá e não o que me é mandado,
eu estou desobedecendo ao Senhor. Toda vez que eu obedeço a palavra naquilo que me convém, mas não obedeço na sua totalidade, eu estou desobedecendo o Senhor na sua completude. Então eu descobri que eu estou precisando ser crente de novo. E eu quero deixar aqui alguns conselhos para nos ajudar a ministrar como mestres e não como meninos. Se levante como mestre, meu colega missionário, minha colega do Ministério Infantil. Se levante como mestre. Vamos fazer hoje um acordo com o Espírito Santo de que não seremos mais medíocres. Vamos parar. Irmã, esse assunto é difícil demais para mim. As crianças não vão entender, é você que não está entendendo. Porque quando você entende, você tem condições de criar estratégias para que os outros entendam. Mas como você não entendeu, você arranja uma desculpa, diz, é muito difícil falar sobre a graça. Ah, por que não conta uma coisinha mais fácil? As crianças não vão entender. Queridos, nós não estamos ensinando só para crianças, não. Nós estamos ensinando para os pequeninos do reino. E o rei é quem revela a sua palavra no entendimento delas. Será que a gente está acreditando que são as nossas metodologias? Será que nós estamos com essa bola toda, que são os nossos recursos visuais que conduzem a criança ao arrependimento? Será que a gente está achando que é a nossa performance que faz com que a criança entenda que é pecadora? Não, é o Espírito Santo. Então, vamos dar lugar. Eu não estou zangada não, irmãos. Tá? Essa cara aqui não é de zanga, não estou zangada não. Estou apanhando com vocês. Sejamos solidários. Vamos dar lugar. Primeiro, esqueça o pedestal. Desça. Esqueça o pedestal. Professor, discipulador, mentor, evangelista de criança. O pedestal tem dono. O trono está ocupado e não é você o dono do trono. Desça. Desça e vá para os pés do rei. É o rei que sabe do que os seus súditos precisam. É o rei que tem o que os seus súditos precisam. Baixe o nível. Vamos parar de achar que somos nós e que se nós não estivermos, nada vai acontecer. Eu tenho consciência de uma coisa. Deus me usou para fundar o SEDAC. Nós já alcançamos mais de 100 mil crianças para Jesus. Mas se eu sair hoje, não vai parar nada, porque a obra é do rei. E o rei tem outros súditos. Ai de mim, se eu não anunciar o evangelho, a obra não vai parar. Eu serei esquecida pela minha desobediência. E ele vai levantar outro melhor do que eu. Isso é para mim, isso é para você. O trono está ocupado. Nós não estamos fazendo favor para Deus. Nós não estamos aqui sendo bonzinhos. Ó, como eu sou legal. Eu estou no departamento infantil. Nós não passamos de servo, para não dizer escravos, porque Ele nos tirou das trevas. Ele nos trouxe para a sua luz. Mas Ele nos carimbou. Nós somos sua nação santa. Nós somos o seu povo escolhido. Nós temos dono, servimos ao Senhor. Desça do pedestal. Desça do pedestal. Você não é o show.
você não tem que brilhar. No máximo, você vai resplandecer a luz que o sol bater em você, se você estiver perto do sol. Nós não temos luz própria. Quem brilha é Ele. E nós resplandecemos se perto dele estivermos. Vamos parar com essa coisa do show. Porque muitas vezes, em nome da nossa própria performance, a palavra está sendo esquecida. A palavra é o centro. O dono da palavra é a razão. Baixe. Olhe no olho. Fale em um idioma que a criança possa entender. Segundo, encontre o coração das crianças. O bom mestre não é o que dá uma boa aula. O bom mestre é aquele que dá uma boa aula, que é compreendida pelo aluno mais fraquinho da sua sala. Você será reconhecida como mestra, não pela sua performance, mas pelos frutos dos seus alunos. Uma outra coisa, seja parceiro das famílias. Professor, ministério infantil, discipulador, o Senhor deu pais e mães, e para esses pais, Deus deu uma tarefa insubstituível. Sabe por que muitas vezes nós estamos sobrecarregados, pastor? É porque nós queremos pegar para nós uma função que não nos pertence. E muitas vezes nós falamos do pai, nós falamos da mãe, mas nós não nos aproximamos dessa família para entender o que esta família está passando. Ah, essa mãe é desleixada. Ah, essa mãe não traz para o ensaio. Mas muitas vezes ela é uma mãe solteira, que tem que trabalhar o dia inteiro. E quando chega ainda tem que passar as aulas com as crianças, dar banho, cuidar. No final de semana ela tem um outro emprego. Ah, irmã, mas ela tem que dar prioridade para a educação espiritual dos seus filhos. Tem. Mas antes de falar mal dela, conheça. E ajude. Porque Deus não nos traz um problema sem nos fazer parte da solução desse problema. E tome cuidado, quando você diz, Deus me mostra, Ele te mostra o problema, mas você agora é parte da solução. Ah, mas essa criança, ela anda assim, ela é desse jeito, ela não se comporta, ela não se enquadra. Vá atrás, pergunte. Pergunte, pare de denegrir, pare de criticar, pergunte, entreviste, sente, ouça, ore. Essa criança que está na tua sala é uma ovelha, você foi chamado para apacentar. Não jogue os pés, não dê as costas para encontrar o caminho do seu coração. Eu preciso entender que vida você vive. Irmã, mas é muito difícil. Dá muito trabalho. Dá, irmã, não é piquenique, é trabalho mesmo. Conheça seus cordeirinhos. Conheça. Você sabe o nome dos seus alunos? Aqui está diante de vocês a pessoa que mais tem dificuldade com nomes. Se você me perguntar, missionária, ele encontrei dia tal, falamos disso, eu completo a frase. Mas se você me perguntar qual é o meu nome, eu começo a clamar pelo nome de Jesus, pela misericórdia do Eterno, porque eu tenho certeza que eu não vou lembrar. Mas sabe de uma coisa? Com os meus alunos é diferente. Porque eu me obrigo a saber do nome deles. Eu coloco crachá, eu ponho pulseira, nem que eu coloque o nome na viseira. Eles estão achando que estão ganhando presente. É meu método de aprender o nome deles, porque eu preciso conhecer o nome. Eu preciso conhecer o pai e a mãe. Eu preciso saber o que ele gosta, se tem alguma alergia, se já sofreu algum abuso, porque eu preciso encontrar um lugar no coração deles. Eu preciso conquistá-los, sabe por quê?
porque quando eu os conquisto, eles me ouvirão de maneira diferente. Isso é autoridade. Eu preciso me tornar autoridade na vida dos meus alunos, para que eles creiam no que eu estou dizendo. Ai, irmã, isso é muito difícil. Irmã, é difícil mesmo. É difícil. Eu estou falando que é fácil? Não, é difícil. Não terceirize o seu ministério. Irmã, eu estou aqui nessa sala de aula, mas sabe de uma coisa? Tu vai fazer isso, tu vai fazer isso, tu vai fazer aquilo. Preste atenção. Se Deus chamou você, você só pode passar o cajado quando Ele disser passe. Enquanto isso, você vai ensinar aqueles que vão te substituir. Irmã, entrou, tem que trabalhar. No último caso, quando não tiver ninguém. Mas vamos deixar essa coisa de que é por criança, qualquer um pode ensinar? Não, Deus não está desesperado. Traz quem tiver. Esse chamado é para a salvação, não é para o ministério. O chamado de vem todo mundo é para ser salvo, não é para o ensino. Para ensinar, precisa sentar e aprender. Para ensinar, precisa ter vida de testemunho. Para ensinar, precisa estudar, precisa orar, precisa jejuar. Ei, coordenadores do departamento infantil, selecionem os melhores. São os melhores que o rei está chamando. Não, irmã, tem que vir de qualquer jeito, porque a gente não tem a ninguém. Pode vir todo mundo para ajudar no comportamento, para ajudar a organizar, para ajudar a decorar, até para cantar, mas para ministrar, não. O púlpito é um lugar santo. A palavra é o momento mais importante de qualquer atividade na igreja. E o que é que nós estamos fazendo, irmãos? Nós estamos trazendo pessoas sem vida com Deus, sem testemunho, sem palavra, sem oração, sem unção, para os púlpitos, para ensinar para as nossas crianças. Está errado, em nome de Jesus. Vamos valorizar o ministério que Deus nos confiou. Mas se a gente não arrastar todo mundo, irmã, o trabalho não vai ser feito. Quem lhe disse isso foi Deus? Ou é a sua falta de fé? Vamos pensar, irmãos. Um dia desse eu ouvi, em um desses grupos, uma mensagem circulando, de uma pessoa dizendo, olha, nós vamos invadir os ministérios infantis. Porque nas igrejas, eles estão à procura de quem vá para as salas. E nós vamos para lá. E nós vamos dar aula. Porque eles querem a todo custo. É onde falta gente, é nas classes de criança. Então nós vamos para lá e vamos ensinar o que nós queremos que eles aprendam. E infelizmente, se forem, vão arranjar classes para dar aula. Mas eu quero, em nome de Jesus, desafiar você agora para um tempo de zelo no ministério infantil. Um tempo de zelo. Irmã, eu quero fazer parte do ministério infantil, venha. Você vai ficar sob observação. Você vai me prestar contas. Você já leu a Bíblia, irmã? Você já leu pelo menos os evangelhos? Quantos versículos você sabe de memória, irmã? Irmã, você é batizada com o Espírito Santo? Irmã, eu sou do tempo que para a gente ter cargo na igreja tinha que ser batizado com o Espírito Santo. Hoje está entrando qualquer um. Como se Deus não tivesse um exército. Como se Deus não fosse o dono do universo. E precisasse de qualquer um para tomar conta dos seus pequeninos. Esse não é o Deus da Bíblia.
eu quero dizer para os coordenadores de departamento infantil nessa tarde, os que estão aqui e os que estão nos ouvindo. Coloque seu joelho no chão e peça o seu exército. Diga: Senhor, me dá o exército que eu preciso para a tua obra. Tira de mim todo o espírito de medo. Medo não é sentimento, medo é espírito. Tira de nós todo o espírito de medo. O medo de não vai dar certo. O medo de não vai ter ninguém. Irmã, se eu colocar critérios, a senhora não sabe, irmã. Já é tão difícil ocupar as vagas da escola bíblica dominical. Se eu colocar qualquer critério, irmã, ninguém vem. Pois fique só, minha amada, fique só. Mas não deixe as raposas entrarem na vinha. Lugar de raposa é fora e você é a cerca. Cuide da vinha do Senhor. Diga não para as raposas. Não para quem não quer orar, não quer estudar a Bíblia, não quer se vestir com decência. Está lá ensinando para as nossas crianças. Aí daqui a pouco a gente chama a atenção de uma criança, ela diz: mas a tia usa. Mas a tia fala. Mas a tia faz. Mas a tia tem. Aí a tua cara vai lá embaixo. Aí você quer culpar a tia. Ela não é culpada, culpada é você que colocou. Culpada é você que permitiu. Se coloque hoje como guarda das uvas verdinhas. Se levante como guarda. Se levante mesmo. Deus me deu. Eu ia falar outras coisas. Falei nada, Jesus, mas tudo bem. Senhor é assim mesmo. O Senhor Deus está nos chamando para um tempo de excelência. Você não se escolheu. Meta isso na sua cabeça. Você pode bater no peito e dizer: eu não queria. Deus não se zanga. Eu nem sabia que eu ia ser chamado para isso. Deus também não se zanga. Ele também sabia que você não sabia. Tem gente que foi trazido pelo laço. Agarrado pelo pescoço. Alguns vieram pela mão, suavemente. Outros vieram empurrados. Outros vieram na ponta dos pés, porque o Espírito trouxe pela orelha. Outros estão aqui, mas estão dizendo: na hora que terminar o ano, ninguém me segura. Você que pensa, você não se manda, você se governa. O ano vai acabar e você só vai sair quando o tempo acabar. Deus não trabalha com ano, não. Ele trabalha com o tempo dele. Segure. Nós vamos orar agora pedindo um tempo de excelência para o Senhor. 30 segundos falta para terminar. Mas vocês ainda vão me dar 5 minutos depois da oração. Em nome de Jesus. Levante sua mão comigo. Se apanhou, eu também. Nós vamos orar para que o Senhor reforce a cerca da vinha. Minha irmã, de onde você tirou essa pregação? Não preguei nada do que eu planejei. Glória a Deus. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Hoje, portas de acesso ao inferno foram fechadas. Você foi chamado para um ministério de excelência, porque você não veio por sua vontade. Até a vontade que está em você de fazer, quem deu foi o Espírito Santo. Mas nós temos que fechar as portas. Fechar as portas do abismo. Correr e agarrar aqueles que estão caminhando a passos largos para o inferno. Colocar os irmãos em treinamento. Você que está lá, você que é experiente, você com quem Deus tem falado, Deus conta com você para produzir frutos, mentorear os futuros líderes do ministério infantil. Eles não serão qualquer um.
Eles não serão o que quiserem ser. Eu oro neste momento para que o Senhor levante um exército poderoso no ministério infantil, que lute por santidade para as crianças. Crianças que cantam, crianças que pregam, crianças que profetizam, crianças que oram, crianças que não esperarão a juventude chegar, porque o fogo do Espírito queimará em seus corações de uma maneira tão sobrenatural, que elas precisarão falar ainda na infância, cantar ainda na infância, profetizar ainda na infância, pregar ainda na infância. E Deus usará aqueles corações que estão aqui e que estão nos ouvindo e que estão dispostos a fazer um pacto pelo ministério excelente, com santidade, com portas fechadas para o inferno. Levante sua mão e agora nós vamos orar por cada um de nós. Você não vai orar por outra pessoa, você vai orar por você. E nesse momento o Espírito Santo vai colocar na tua boca palavras que você precisa orar neste momento em busca da excelência. Este é o momento de confissão, meus irmãos. Isso aqui não é uma dinâmica de encerramento de pregação para terminar bonito, não. Esse momento é um momento profético onde você diz o que você precisa para executar o ministério de excelência para o qual você foi chamado. Comece a dizer para o Senhor o que você precisa. Comece a declarar para o Senhor as suas falhas, os seus medos. Comece a dizer para o Senhor que você quer ser o que Ele quer que você seja. Você não quer ser o que os outros querem que você seja. Você não quer ser o que você pensa que deve ser. Você quer ser o que Ele te chamou para ser. E para onde Ele quer que você vá. Senhor Deus, Espírito Santo de Deus, neste momento nós nos entregamos a Ti. Nós sabemos de toda a batalha espiritual que envolveu este momento. Nós sabemos que o inferno peleja contra nós. Nós sabemos que o inferno tem projetos para a nossa vida. Nós sabemos que o inferno tem projeto para as crianças com as quais trabalhamos. Mas nós sabemos que Tu és o vencedor. Tu venceste na cruz do Calvário. Tu não és o Deus da cruz, aquele Deus pálido, com semblante de dor, de sofrimento e de derrota. Tu és o Deus que deixou a cruz vazia, o túmulo vazio, porque o Senhor é vivo. E o Senhor não somente está vivo, mas está em ação neste momento. O Senhor está agindo por meio do Teu Santo Espírito. O Senhor está agindo. O Senhor está trabalhando neste momento. O Senhor está falando neste momento com mentes e corações. O Senhor está ministrando a nossa vida neste momento, de que precisamos fechar as portas da vinha. Precisamos fechar as portas da vinha. Precisamos escolher melhor, segundo o discernimento do Teu Espírito, aqueles que irão ensinar em nossas classes de EBD, que irão ensinar no discipulado, que irão ensinar na EBF. Espírito Santo de Deus, abre os olhos espirituais de cada professor e especialmente de cada coordenador de departamento infantil. Que fiquem para fora as raposas. Que fiquem para fora as raposas. Que fiquem para fora os enganadores. Que fiquem para fora aqueles que têm ensino deturpado. Que fiquem para fora os hereges. Que fiquem para fora os sensuais. Que fiquem para fora os abusadores. Que fique para fora aqueles que distorcem e destroem a fé dos pequeninos. Espírito Santo de Deus, limpa a Tua vinha. Limpa a Tua vinha.
que as uvinhas que ainda estão verdes não sejam tragadas. Oh, Espírito Santo, não nos dê apenas metodologia. Não nos ensine apenas a fazer discursos, pregações bonitas, recursos visuais, maravilhosamente decorados e bem acabados, mas abre a visão espiritual para ver as coisas do mundo espiritual, para ver a batalha na qual estamos inseridos, para que possamos, ó Deus, ter uma vida condizente com o ministério que recebemos. Em nome de Jesus, coloque a sua mão no seu coração.